E agora vai começar a Patrulha do Consumidor. Vamos ao primeiro caso. O filho da dona Marina, que vocês vão conhecer a dona Marina agora, esse rapaz morreu faz 27 anos. Presta atenção na história. E a dona Marina paga uma taxa a cada 5 anos, a taxa vale por 5 anos, para manter os ossos do rapaz no cemitério municipal em São Paulo. Só que ela descobriu, no último finados, né, que esse local foi violado e que os ossos do filho dela foram retirados de lá por falta de pagamento. O problema é que ela garante que já tinha pago por esse serviço, valendo até 2016. Então, você vai entender melhor essa história agora na reportagem do nosso patrulheiro Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos aqui no bairro da Vila Formosa, que fica na zona leste de São Paulo. Aqui do meu lado está a auxiliar de enfermagem Marina Mota Feitosa. A Marina entrou em contato com a nossa equipe porque hoje ela vive um drama. Em 1988, ela acabou perdendo um filho que foi assassinado na região central de São Paulo. Desde que isto aconteceu, a vida da Marina se transformou, porque ela estava num processo de separação na época e ela não foi sequer comunicada do fato. O filho acabou sendo sepultado no cemitério São Luís. Mas ela, como mãe, teve sempre a preocupação de preservar a memória do seu filho. Desde que o corpo do rapaz foi exumado e os ossos foram transferidos para um local do cemitério, a senhora sempre se preocupou em pagar direitinho essa gaveta. Sim, sempre me preocupei, tanto é que eu tenho recibos aqui que comprovam. A preocupação da senhora? Sim. Só que no dia de finados de 2013, a irmã, quando foi fazer uma visita no cemitério, percebeu que a gaveta aonde deveriam estar os ossos do seu filho foi violada. Sim, foi violada e a minha irmã ficou muito preocupada, achou que eu tivesse transferido ele de cemitério. Aí ela ligou para mim me perguntando o que havia acontecido. Eu falei, não, eu não transferi. O ossário dele está pago até junho de 2016. Aí ela falou assim, sério, você tem recibo? Eu falei, eu tenho recibo que comprove tudo isso. Ela entrou em contato na época com a então administradora Zilma Nazaré dos Santos e ela disse o seguinte, olha, não tem uma outra solução a não ser um exame de DNA, para se comprovar se os ossos do seu filho realmente estão junto com os outros ossos. E isso deixou a senhora muito chateada, porque como é que a senhora, mesmo sendo da área da saúde, tendo trabalhado como enfermeira, vai reconhecer os ossos do seu filho? Não, não tem como. Eu, como profissional, eu digo, existe ossos de homem, de mulher, de criança e de animais. Então, como eu iria reconhecer os ossos do meu filho? Tanto é que ela não ficou satisfeita porque eu não quis nem ver. Na gaveta, onde deveria estar o ossário do seu filho, já estão ossos de uma outra pessoa. Correto. Então é muito triste, sabe? É muito triste tudo isso. Foi feito um boletim de ocorrência para que a polícia pudesse fazer as investigações. Esse boletim de ocorrência foi feito no ano passado, só que a administradora na época não compareceu, ela não foi até a delegacia e o caso por enquanto está parado. Está parado. Ela disse que era para mim procurar os meus direitos. E se eu não provasse que aqueles ossos é do meu filho, ela iria me processar. Iria processar a senhora. Quer dizer, penalizada mais uma vez, né? Nós vamos entrar em contato com o cemitério São Luís, vamos tentar falar com a administradora, buscando uma solução. Qual que é o nome do senhor? Geraldo. Seu Geraldo, eu queria saber, em relação ao ossário do meu filho, que foi tirado sem avisar, sem comunicar nada, e eu não estou devendo nada, como é que eu faço? Ah, peraí, foi desativado, você venceu aqueles, cada 5 anos só fica renovado, a senhora sabe, né? Mas eu não estou devendo nada, eu fui renovado e está até 2016. E retiraram os ossos. Foi renovado até 2016. Isso. E como é que a senhora tomou conhecimento que foi desativado? É porque eu tive aí conversando.
Eu tive aí conversando e foi me informado que ia ver o que dava para ser feito, como que poderia ser feito e assim vai. Só que eu não tive resposta nenhuma. Não, eles não. A senhora ficou nervosa, talvez só porque a gente, quando acontece esse negócio, a gente fica sem som, né? Além de a gente pagar e, né? Então isso aconteceu na forma de um acidente, né? Na forma de um acidente. Ó, saiu de lá, foi colocado uma etiqueta naquele saco e foi pro orçado geral. Do mesmo jeito que saiu de lá, tá lá, tá salvo ainda. É só a senhora vir aqui, aí a administração vai pedir o encarregado para acompanhar a senhora até o local que tá, vai mostrar pra senhora e colocar de volta lá. No mesmo lugar onde estava? Não é no mesmo lugar, qual galeria que estava? Ah, na Galeria B. Na B? Vai voltar pra B. Só traz o recibo que a senhora renovou até 2016, tá bom? Tá bom então, muito obrigado, seu Geraldo. Agora é interessante que ele nem perguntou seu nome. Não. Não perguntou, olha só, não perguntou o nome da senhora. Não perguntou nada. Absolutamente nada, então provavelmente estão acontecendo outros casos. Eu já fui informada que sim. Não perguntou o nome completo da senhora, nem sequer perguntou o nome do seu filho. Também não. Não perguntou nada. Somente disse que os ossos provavelmente foram retirados. Que foram retirados e que está no ossário geral. Aí a gente volta pro palco para mostrar para vocês que a angústia dessa mãe procede. Ela precisa de uma informação atualizada, precisa saber o que aconteceu com os ossos do seu filho, que morreu em 1988. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Ossário geral. Ossário geral dentro de um saco. Faço ideia, imagino, que seja um lugar onde tem vários saquinhos assim. E não estamos mais falando de túmulo, né? Eu não tinha nunca ouvido falar no ossário geral. Eu também não. Esse é um assunto que a gente não se preocupa nunca. Mas quem tem um parente, como é o caso dessa senhora, a dona Marina, que está aqui com a gente, está aqui no estúdio, bem-vindo, dona Marina. Bem-vinda. Quem tem uma perda na família, quem precisa do serviço de um cemitério, acaba aprendendo como é que essas coisas funcionam, ou nesse caso, não funcionam. Eu já ouvi falar de despejo de inquilino, despejo de morador, porque não pagou aluguel, mas despejo de ossada é a primeira vez que eu ouço uma situação como essa. É preciso ter muita sensibilidade para lidar com um problema desses, porque são 27 anos já que esse rapaz faleceu. E aí é o seguinte, o Celso Russomano hoje está em Brasília e nós vamos até Brasília falar com ele para saber qual será o encaminhamento dessa história. Eu acho que vai ter que ligar de novo nesse cemitério, que é o cemitério municipal São Luís, aqui em São Paulo, para saber qual é a providência. Porque, apesar do rapaz ter tentado tratar o assunto de uma maneira assim... Normalidade, né? Com a normalidade, mas não é normal. Para a família, para a mãe, não é normal. Celso Russomano, boa tarde. Boa tarde, Brito. Boa tarde, Tice. Boa tarde a todos os que nos assistem nesse momento, os telespectadores. Pois é, Brito, você tem toda a razão. Aí tá complicada essa história. Por quê? Como é que ela vai reconhecer, e ela já conversou bastante comigo a esse respeito, como é que a Marina vai reconhecer os ossos do filho dela, a ossada do filho dela, se os ossos estão misturados? De acordo com a informação que ela recebeu no primeiro momento da Zilma, é de que os ossos estavam misturados e de que ela teria que ir lá reconhecer os ossos. Agora eu te pergunto, se para um técnico, para um perito médico, como os peritos da Unicamp, para reconhecerem as ossadas, né, da época em que nós vivemos o regime militar, precisaram pedir exames de DNA para cada ossada, a fim de descobrir de quem aqueles ossos eram, para poder identificar e os seus familiares fazerem os enterros, né? O que você tem aí? Você tem uma situação extremamente complicada. Para ela reconhecer os ossos do filho dela, ela precisaria de fazer o exame de DNA. Quem é que paga essa conta, Brito? Se o exame de DNA custa tremendamente caro. Pois é, porque eles podem pegar esses ossos, colocar num saquinho e colocar o nome do filho dela para fingir
que esse osso pertence ao filho dela. E como que ela vai saber? Só fazendo realmente o teste de DNA, que é muito caro e ela não vai conseguir pagar, né? Terrível. Pois é, mas aí se a obrigação é do prestador de serviço. Quem que é o prestador de serviço aí? O cemitério. É o cemitério, que é um cemitério municipal, né? O cemitério municipal São Luís. Eles são responsáveis pela guarda, né, de todos os túmulos. São responsabilizados se alguém adentrar ao cemitério e romper, estragar esses túmulos. A responsabilidade é do poder público, é da administração do cemitério, seja ele privado ou seja ele público, não importa, né? No caso do privado, se houver alguma destruição do túmulo, a responsabilidade é do cemitério privado. Se for público, do cemitério público. Agora, isso é crime. O que é pior, é crime sem autorização da família mexer na alçada. Principalmente no caso dela, que pagou por essa prestação de serviço. E eu queria... Exatamente, Brito, é uma violação. E olha, eu queria mostrar, inclusive, aqui, para vocês que estão em casa, as guias de pagamento. Então, ela começa com uma guia de pagamento que ela fez... Vou mostrar para vocês em casa, que ela fez em 2006. Olha, essa guia de pagamento vencia em 11/6/2011. Anterior a essa, ela já tinha feito um outro pagamento, que valia até o 2001 a 2006, né? Fez o pagamento, tá aqui a guia. Ela nunca deixou de pagar. Antes de vencer, ela ia lá e fazia o pagamento. E a última guia que eu tenho em mãos aqui, olha, de pagamento, guia de arrecadação, data de 11/6/2011 a 11/6/2016. É que é válida essa taxa ela por fez 5 todos anos, os pagamentos. Né? É válida por 5 anos, Pois é, ela né? fez todos... Exatamente, válida por 5 anos. Ela fez todos os pagamentos. Então, nesse caso, não poderia, de forma nenhuma, os agentes do cemitério mexerem na ossada, transportarem para outro lugar, sob pena de estarem respondendo por crime. Olha só o que diz o Código Penal. Vamos lá, vamos ler para o pessoal em casa saber que tem muita gente que tem entes enterrados nos cemitérios e vira e volta, chega lá no túmulo, tá tudo mexido, né? Tá destruído, etc e tal. Então diz o seguinte aqui, olha. Artigo 210 do Código Penal, o Decreto-Lei 2848 de 1940. Diz o seguinte: violar ou profanar sepultura ou uma urna funerária, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Incorre na mesma pena quem faz a subtração ou ocultação de cadáveres. Então, se o crime é cometido por funcionário público, aí vem o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Quando o crime é cometido por funcionário público, olha só o texto da lei. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados nesse código. Não só nesse código, como também no Código Penal, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte, olha... Constitui-se crimes contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas no artigo seguintes. Qual é a conduta tipificada nesse artigo? É de fazer uma afirmação falsa e enganosa, vou ler para vocês a lei, o artigo 66, é de fazer afirmação falsa ou enganosa a respeito da segurança, né? E aqui fala de segurança, o Código de Defesa do Consumidor, a respeito da segurança do serviço que está sendo oferecido pelo cemitério, que é a guarda da ossada dos nossos entes queridos. Quer dizer, a gente cuida com todo carinho, visita, leva flores para os nossos entes, né? Preserva os túmulos. Oi? Ô César, mas nem se ela não tivesse pago essa taxa, eles não poderiam fazer isso, né? É um desrespeito, né? Pois é, existe uma legislação municipal de que se o cemitério é público, né, e ninguém cuida, se ela não estivesse pagando a taxa, eles aí, em tese, poderiam
remover a ossada. Isso eles poderiam fazer. Mas deveriam comunicar a família de que estavam removendo a ossada. Eu quero aproveitar para que até... a família tomasse as devidas providências. Eu queria, Celso, pedir tua licença e até aproveitar, porque ela está aqui, e perguntar para ela se eles ligaram para você. Tudo bom? Seja muito bem-vinda, viu? Pode levantar aqui, por favor. Queria saber, eles ligaram para a senhora para avisar que eles iam levar a ossada para um outro lugar, que eles iriam colocar nesse grupo de ossadas? Não comunicou, inclusive eu questionei, né? Ela falou assim, a administradora disse que não é costume deles avisar ninguém. Ah, não? Que quem tem pessoa sepultada lá, que tem que cuidar, tem que correr atrás. E você nunca imaginou isso, né? Não, nunca imaginei. Eles pudessem fazer isso? Não. Ô Celso, e aí? Como é que fica? Pois é, numa situação como essa, Tice, o cemitério e o administrador do cemitério é responsável pela guarda e pela administração dos túmulos. E, neste caso, nós vamos fazer o pedido já de ligação lá para o cemitério municipal São Luís, enquanto a gente vai explicando o que está acontecendo. Ela esteve lá no local e era bom que ela contasse para vocês como ela foi tratada quando ela reclamou e teve, inclusive, que chamar a polícia militar. Conta pra gente o que aconteceu lá quando você estava reclamando da ossada. Acrescentaria mais uma questão também. Se você tem certeza, porque o Geraldo, pelo telefone lá do cemitério, disse pra você que não, foi um erro aqui, mas que os ossos do seu filho, os restos mortais, estão num saquinho identificado. A senhora conferiu para ver se isso é verdade mesmo? Não, eu não conferi porque, sabe, Brito, eu fiquei muito magoada quando eu soube de tudo isso. Eu sempre paguei direitinho, sabe? Então eu cheguei lá, vi tudo isso, eu fui tratada com descaso. O que falaram para a senhora? Se foi retirado do ossário é porque a senhora não pagou. E quando você mostrou Mostrei que você o pagou, recibo. você mostrou o recibo? Aí ela não acreditou muito no recibo, que inclusive está aqui, ela foi conferir no livro. Realmente no livro estava dizendo que eu não paguei. Então foi erro de alguém que trabalha lá dentro. Mas veja bem, se recebeu, se eu paguei, alguém recebeu. Se não deu baixa, onde foi esse dinheiro? Como a senhora acha que a senhora poderia ser compensada por esse erro, esse desrespeito que o cemitério cometeu? Olha, Brito, como eu poderia ser compensada? Eu queria meu filho de volta no ossário dele. A senhora quer que sejam identificados e colocado onde estava, né? Exatamente. Porque eu não estou errada, eu paguei. E outra coisa, já tem outra pessoa no ossário, eles que era tiraram, dele. então... Tiraram, já puseram outro. Quer dizer, cobrou de mim e cobrou deles. E quem está lá não está sabendo. Então, quer dizer, a senhora agora está numa dúvida danada, porque a senhora já não confia mais no serviço que eles estão fazendo. E se vierem trazer para a senhora os restos mortais dizendo que são do seu filho, a senhora já não acredita mais. Não, eu não acredito. Sabe por quê? A atitude deles, eles me deixou o direito de pensar o que eu quiser. É muita bagunça, né? Pelo que a senhora está me contando aqui. É muita bagunça. Então, realmente, a gente desconfia, né, Celso? A solução é só um DNA mesmo. Pois é. Sim, um DNA. Pois é, olha. O Brito colocou bem aí. Só com o exame de DNA. Porque quem garante que a ossada que vai ser apresentada a ela é de fato do filho dela? Quem garante isso? Fica complicado, até porque no primeiro momento, quando ela esteve lá com a administradora que está de férias, chamada Zelma, a administradora disse para ela, olha, a senhora tem que ir lá reconhecer, a senhora tem que ir lá reconhecer. E aí ela disse, não, mas eu não posso reconhecer, eu sou profissional da área de saúde e eu sei que eu não tenho condição de reconhecer. Como é que eu vou saber se são os ossos do meu filho ou não? Ela falou, não, eu vou chamar a guarda municipal aqui para obrigar, vou ver se a guarda pode te obrigar a ir lá reconhecer. Não foi isso que aconteceu? Conta pra gente. Foi sim, ela queria de qualquer forma que eu fosse reconhecer, porque ela viu, eu falei para ela, olha, eu não tenho uma faculdade, mas eu não sou boba. Eu sei até onde meu direito vai, sabe? Eu vou procurar meus direitos. Não, a senhora vai lá reconhecer, eu não estou negando de devolver os ossos do seu filho, mas a senhora tem que ir. Eu falei, não vou
porque tinha ela e tinha uma assistente dela. Então, a assistente dela também, porém, muito arrogante, muito debochada, sabe? Então, eu tive que me segurar para não sair besteira, né? Bom, gente, como pode uma pessoa... Falta de sensibilidade, desrespeito, descaso, né? Nós estamos lidando com uma situação muito delicada. Ela foi obrigada a chamar a memória polícia, de uma pessoa querida, que já partiu, mas que... Enfim, não precisa nem explicar. Dona Marina, tem que ter um pouquinho mais de paciência. A gente está ligando lá nos cemitérios, nos números lá do cemitério São Luís, aqui em São Paulo, mas os telefones estão ocupados. Então a gente vai continuar tentando, mas o caso não para aqui. Esse caso continua aberto, a senhora permanece aqui com a gente, tá? Pode falar. Eu agradeço vocês pelo apoio, porque eu estou sendo muito cobrada. Pela família? Pela família, pelo filho dele. Se você vê as mensagens que o filho dele deixou... Eu imagino que agora estão dizendo Marina, que não cuidaram, que a senhora não cuidou. Mas a gente vai fazer de tudo para resolver o seu caso, viu? Sim. Fica tranquila, a gente está ligando, está dando ocupado. Eu vou trazer um outro caso aqui na patrulha, mas a gente já volta para o seu caso para tentar resolvê-lo, tá bom? A Fica aqui patrulha comigo. não para. Pois é. A Ana Paula, ela esteve aqui ontem reclamando que ela comprou um relógio à prova d'água que não resistiu a um banho de chuveiro. O marido dela ficou muito triste porque era um presente para ele. A loja dizia que o produto era importado, então que não tinha garantia. Aí o programa da tarde entrou no circuito e a gente vai conferir agora o que aconteceu. A Ana Paula da Costa está muito insatisfeita com a compra de um relógio à prova d'água, feita em outubro de 2013. Foi um presente para o marido, só que há 3 semanas o relógio ficou cheio d'água, mesmo com garantia para o uso em piscinas e em mergulhos. O que foi dito para você? Que o relógio... Que é esse aqui. Esse relógio, ele é resistente. E eu fui enganada, porque na garantia está que ele é 100 metros e ele não é 100 metros. E aí começou o seu drama, porque quanto tempo você deixou o relógio lá para receber a resposta de que esse relógio não é a prova d'água? Uma semana, exatamente. Uma semana o relógio ficou com eles e eles me mandaram um e-mail me cobrando R$180 para vedar o relógio novamente. Uma vez vedado, ele não precisaria ser vedado novamente. E aqui também ela me deu um papel onde está escrito que o relógio é nacional e o relógio, ele não é nacional. Ele está escrito aqui, esse relógio não é nacional. E também fica a dúvida da consumidora se ela pode ou não, mesmo consertando o relógio, utilizá-lo, ou melhor, o marido dela utilizar em atividades náuticas e tudo mais. Ficou a dúvida. Um banho não era para ter entrado água. No palco, o Celso explicou de quem é a responsabilidade em casos como este. O Código de Defesa do Consumidor, é claro, diz que o fabricante é responsável pelo produto que coloca no mercado. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma coisa chamada responsabilidade objetiva. O que significa isso? Aquele que coloca o produto no mercado tem responsabilidade. Mas e aí, quando você não consegue falar com o fabricante? Quando o fabricante está em outro país? Aí sim, de acordo com o artigo 13º do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior que fala que o fabricante é responsável. Em tese, porque ele está mais próximo, né? O responsável por aquela mercadoria é mais próximo do consumidor. O Celso esclareceu também como funciona a garantia nesse caso. Ela comprou esse relógio, Brito, no dia 8/10/2013, olha aqui. Qualquer produto importado, vendido no Brasil, mesmo que não acompanhe o manual de instrução e a garantia, ele tem 90 dias de garantia, que é a garantia legal. Aí o fabricante pode aumentar essa garantia e dar a garantia de 1 ano. A garantia legal é de 90 dias. Tá. A garantia do fabricante é de 1 ano. Para que seja só 12 meses, teria que estar escrito assim: garantia de 12 meses, incluído a garantia legal. Aí seriam 3 meses de garantia legal, mais 9 meses de garantia do fabricante, correto? Quando não está escrito isso, presta bem atenção você que está nos assistindo, porque vale para qualquer produto. Quando tiver escrito lá, 1 ano de garantia, e não for feita a referência à garantia legal,
Então você tem 1 ano de garantia mais 3 meses de garantia legal. Entendi. Então, na verdade, você tem 15 meses de garantia. Certo. Eu tô colocando isso porque neste caso aqui, eles estão dando 12 meses de garantia e eles não estão dizendo que são 12 meses de garantia, incluindo a garantia legal. Então, a garantia dela é de 15 meses. Mas a produção não conseguiu entrar em contato com a loja onde a Ana Paula comprou o relógio. Nós queremos garantir a ela, né, o direito de, se está no manual de instrução do relógio que ele é a prova d'água, ele tem que ser submetido à água e tem que aguentar. E nós voltamos com ela amanhã. Você pode voltar amanhã? Pode. Ela volta amanhã, Elisângela volta amanhã e a gente volta para mostrar o que aconteceu em relação ao relógio que não aguentou um banho de água. Esse caso continua agora, ao vivo, no palco do programa da tarde. Esse relógio ele serve para fazer mergulho, esportes náuticos e tal, mas não serve para tomar um banho debaixo do chuveiro. Esse relógio tá meio fraco, né? Estranho, né? Falava de 30 a 100 metros. Não tá lá profundidade. escrito no manual do relógio. 100 metros de profundidade, que ele aguenta até 100 metros de profundidade. É um relógio bonito, mas as pessoas hoje estão acostumadas a ver relógios que funcionam por R$ 855. Tem que funcionar, porque é caro. Ela está de volta aqui e a gente vai dar prosseguimento nessa história, porque ontem nós ligamos numa loja da Dani Deb e a moça da loja falou, não, aqui é outro shopping. E aí a gente foi e ligou na loja do outro shopping, mas nós não conseguimos esse contato até o final do Patrulha do Consumidor. Acho que hoje a gente consegue, hein, Celso? Pois é, Brito, esse é o nosso compromisso. O pessoal da Dani Deb, eles entraram em contato com a produção e se propuseram a conversar com a gente, por isso eu já vou pedir a ligação para que a gente possa resolver o problema. Você bem falou aí, o relógio é um relógio caro, é um relógio da marca Guess, uma marca conhecida mundialmente, não é uma marca desconhecida, até porque eles têm roupas e outros acessórios como óculos e uma série de outras coisas. E se internaram esse produto no Brasil, eles têm que cumprir a legislação brasileira. Se promete, tem que cumprir, né? Sem dúvida nenhuma. Então vamos ver agora se essa loja vai atender o telefone dessa vez e vai dar um encaminhamento para essa história. Ligando. Porque é muito caro para ficar por isso mesmo. A gente está ligando no Shopping Continental, né? Na Dani Deb do Shopping Continental. Que foi onde ela comprou. Boa tarde. A gente já tá com ela na linha, viu, Tice? É Cristiane que está falando? Isso, Celso Russomano, é Cristiana. Oi, Cristiane, boa tarde. Eu sou Celso Russomano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui em Brasília, o Brito Júnior e a Tiziane Pinheiro estão em São Paulo, nos estúdios da Record. E você já está sabendo do caso, você está acompanhando, a nossa produção já conversou contigo. Eu gostaria de te ouvir, para saber como é que a gente pode solucionar o problema. Exatamente. É o seguinte, Celso. A cliente Ana Paula, ela veio até a loja com um problema realmente no relógio. E nós tentamos, sim, da melhor forma possível, solucionar o problema dela. Tá? Eu não estou entendendo por que a loja está sendo acionada, sendo que a assistência foi efetuada, sim, para ela, da melhor forma possível. Tá? Agora, a assistência cobrou da cliente Ana Paula um valor X, porque o relógio ele não estava mais na garantia. É um relógio à prova d'água? Sim, ele é. Mas teve um laudo que teve mau uso, por isso que foi cobrado esse valor. Não é a Dani Deb que está cobrando esse valor da Ana Paula. Então, que fique bem claro, quando ela disse que o problema é com a Dani Deb, não é com a Dani Deb, e sim a assistência é a da Ana Paula com a assistência. Bom, deixa eu fazer uma colocação. Oi, sim, pode. Bom, veja. Em primeiro lugar, quem é o importador? Porque eu tentei achar o importador oficial da Guess aqui no Brasil. Existe um importador oficial da Guess no Brasil? Existe sim, é há séculos. Há séculos? Ótimo. Você está me dando uma informação que eu não sabia, porque quando você aciona na internet aqui no Brasil a Guess, acaba aparecendo há séculos, mas não fica explicado que é a representante no Google, não fica explicado. Então você está me dando uma informação
importante para eu consertar uma coisa aqui, para dizer o seguinte: quem é o responsável pelo relógio no Brasil? É a Séculos, que é a importadora. Exatamente. Não é o lojista. Só acionamos vocês, a Dani Deb, porque nós não conseguimos entender quem era o importador. Você está me dando uma informação, então eu vou deixar claro aqui que vocês venderam o relógio, que a assistência técnica tem que ser fornecida pelo importador, não pela Dani Deb, e que vocês estão excluídos desse processo. Vocês fizeram a venda, fizeram o certificado de garantia, emitiram a nota fiscal, fizeram tudo direitinho, então vocês estão corretos. Nós precisamos, então, ligar para a Séculos, e a Séculos é que tem que explicar para a gente por que é que o relógio não suportou a água. Porque mesmo terminado o prazo de garantia, se o certificado de garantia e o manual de instrução promete que esse relógio tem a capacidade de atingir a profundidade de 100 metros, ele tem que cumprir essa obrigação sob pena de estar fazendo uma afirmação falsa enganosa, uma publicidade enganosa e estar lesando o consumidor. Então, o problema não é com vocês, nós vamos entrar em contato com a Séculos. Eu só queria que você, por favor, passasse o telefone para a produção, não passe no ar aqui, mas passe para a produção. Nós vamos entrar em contato com eles, eu quero te agradecer muito, viu? Eu só quero que fique bem claro, Celso, que a Dani Deb, momento nenhum, ela pode ser prejudicada por isso. Prestei sim toda a assistência para a cliente Ana Paula, como fazemos com todos os nossos clientes. Posso te orientar? Para que não aconteça mais isso? Sim. Preencha o certificado de garantia, que ele só está parcialmente preenchido, o que foi mostrado para a gente. Preencha ele por completo e faça um carimbo dizendo que a assistência técnica e a garantia do produto será dado pela Séculos, que é o representante oficial da Guess no Brasil. Assim vocês se isentam de responsabilidade e vocês só vão ter a responsabilidade como comerciante do produto, tá bom? Ok, Celso. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Tá bom, parabéns pela atitude, a loja cumpriu a obrigação. Vou repetir aqui, não tem nada a ver com a Dani Deb. Nós temos que ir buscar o representante do fabricante no Brasil, ok? Obrigado, viu? Ok, por nada, Celso. Vamos ligar agora para a Séculos, que é quem importa, a importadora autorizada a trazer essa marca de relógios para o Brasil. Mal comparando, é como se você fosse ao supermercado, com aqueles milhões de marcas que tem lá, e você comprasse um produto e depois você descobrisse dentro de casa que o produto estava com problema. Abriu a caixa, ou abriu a lata e o produto está com problema. Bom, quem tem que responder por isso é o fabricante, que vendeu um produto com problema. Essa loja comprou um lote de relógios e a responsabilidade é do importador. Não é o fabricante, mas é o importador. No caso, a Séculos, a gente vai ligar para lá. E tem também o caso da Marina, que perdeu o filho 27 anos atrás, paga uma taxa a cada 5 anos e mesmo com tudo em dia lá com o cemitério de São Luís, eles retiraram a ossada do filho dela e colocaram no ossário geral. Agora ela acha que precisa fazer um exame de DNA para identificar os ossos. Foi tratada com desrespeito, segundo o relato que ela fez, e a gente também está ligando lá no cemitério para saber como vai ficar essa situação. Bom, mas na Patrulha do Consumidor a gente está lidando com duas histórias completamente diferentes. Uma história é uma história de desrespeito da dona Marina, a história da ossada do filho dela, que deveria estar lá no cemitério, deveria estar no lugar apropriado, mas foi retirado de lá. E a desculpa do cemitério é que ela não pagou uma taxa, que ela tem que pagar de cada 5 anos. Só que ela disse que já pagou essa taxa. E mesmo assim, mesmo que ela não tivesse pago a taxa, onde é que se viu, né? Você sem avisar, violar um túmulo, enfim, um ossário e mexer com os ossos de um ente querido. Isso é um desrespeito. Esse é um caso. O outro caso é o da Ana Paula, que comprou um relógio super legal, bonito, moderno, de uma marca boa, para dar de presente para o marido dela. E aí o relógio deveria ser a prova d'água, estava escrito no manual, esportes náuticos, mergulho, 100 metros. E aí o marido foi tomar banho com o relógio e o relógio pifou. Morreu afogado. E nós acabamos de descobrir no bloco anterior que o problema não é com a loja onde ela comprou, e sim com a importadora que chama Séculos e que eu acredito já está na linha para falar com o Celso Russomano. Oi, Brito. Pois é, nós já estamos com a Rosângela na linha. Alô, Rosângela? Alô? Boa tarde, Rosângela, tudo bem?
Boa tarde, Rosângela. Está me ouvindo? Boa tarde, estou ouvindo, Celso. É o Celso Russomano. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão. Estou ouvindo, sim. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui em Brasília, nos estúdios da Record. O Brito e a Ticiane Pinheiro estão em São Paulo. Nós estamos recebendo a Ana Paula, que comprou para o marido dela um relógio da Guess. Este relógio, ele é passado o prazo de garantia, a garantia se findou agora em janeiro. Passado o prazo de garantia, ele pela primeira vez se esqueceu de tirar o relógio do braço no banho e tomou banho com o relógio e o relógio, infelizmente, entrou água no relógio e o vidro ficou embaçado. Ela procurou a loja onde ela comprou lá, a Dani Deb. A Dani Deb encaminhou para assistência técnica e tá certo, o fabricante é que é responsável pelo produto. E aí disseram para ela que ela tinha que pagar. Ela ficou revoltada porque no manual de instrução, assim como no certificado de garantia, o relógio promete que ele atinge a capacidade de 100 metros de profundidade, né? E com um simples banho, o relógio ficou todo cheio de água por dentro. Limparam na assistência técnica o relógio, tiraram a água do relógio, mas o relógio não funciona. Disseram para ela que ela tinha que pagar porque já tinha terminado a garantia. Só que tem um problema. O Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 26 e 27 que quando há um vício oculto, um defeito escondido, chamado pelo Código Civil de vício redibitório, né, a garantia passa a valer novamente. Isso porque, se no manual promete que o relógio ele pode atingir determinada profundidade, ele pode ser levado à água, que ele é a prova de água, ele tem que cumprir o que está sendo prometido, independente do prazo de garantia. E nós gostaríamos de saber da Séculos, que é representante do relógio da Guess, como é que nós vamos fazer para resolver o problema? Celso. Pois não. O que acontece? Nós fomos acionados na sexta-feira, né, pela loja, pela Dani Deb. Por quê? Porque a cliente deixou esse relógio na loja e aí a loja encaminhou para que nós fizéssemos uma avaliação técnica. Pois não. O que acontece? Esse relógio, ele tem uma coroa rosqueada, tá? E aí, se esse relógio não tiver a coroa rosqueada e tiver o contato com a água, automaticamente ele pode sim ter uma infiltração e uma umidade. Isso foi a informação passada na loja. Trouxemos o relógio para cá, fizemos assim a avaliação, realmente houve infiltração porque a coroa ela esteve desrosqueada. Inclusive nós passamos essa avaliação técnica para a própria loja, para auxiliar. Quando na sexta-feira fomos acionados e informados de que a cliente não havia concordado com esse orçamento. Nós mesmos entramos em contato com a senhora Ana Paula. Ela deve se lembrar que a Simone entrou em contato com ela, inclusive pedindo para que ela nos trouxesse novamente o relógio para uma segunda avaliação e tentativa de solução. Ela disse que ela não estaria fazendo esse procedimento, que ela não tinha interesse, nem tinha um tipo de problema com a gente, que ela iria resolver direto com a loja. E aí, ontem, realmente, nós tivemos a informação de que ela havia lhe procurado no programa para uma solução. Ontem mesmo, independente da situação, até porque nós somos representantes da marca aqui no Brasil, como você citou, nós não temos nenhuma intenção de denegrir nem a imagem da marca, nem a loja, e muito menos tirar qualquer tipo de situação de proveito em cima da nossa cliente, que é a nossa consumidora final, que é a Ana Paula. O que já havia ficado definido ontem, internamente pela Séculos e repassado para a Dani Deb, que a senhora Ana Paula iria comparecer na assistência técnica da Séculos, que fica aqui no centro de São Paulo, e receberia um novo relógio. Porém, ela vai receber a informação da utilização para que não ocorra um problema novamente. Então, isso já havia sido definido ontem. E hoje nós já imaginávamos que o processo já seria passado para ela. Mas tivemos a informação, né? E eu mesmo, acompanhando toda a situação, entendi que como corresponsável, sim, nós temos que passar a informação pessoalmente. Rosângela, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar por estar trocando o relógio. Eu acho que, nesse caso, a Ana Paula vai ficar muito feliz, porque ela deu de presente para o marido dela. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. No manual que vocês fornecem, está escrito lá que o consumidor deve fazer o rosqueamento do local onde ele faz o acerto da hora, dos minutos, e esse relógio é a pilha, ele não é de corda, né? Não é
não é daqueles automáticos de corda, não é isso? Ele é a pilha, correto? Ele é a pilha, correto. Tá. Então, no manual está escrito a forma de utilização dentro d'água para que não incorra em risco o consumidor e não aconteça esse tipo de coisa? Sim, no manual existe a informação de que nesse modelo ele deve ter a coroa rosqueada após qualquer tipo de ajuste. É a mesma coisa de outro tipo de coroa normal, Celso, que ele tem que ser travado para também não ocorrer qualquer tipo de infiltração. Porque ali é um canal de ar que vai entrar qualquer tipo, tanto água quanto ar, diretamente na máquina do relógio. E foi isso que fez o dano. Então, eu estou te fazendo essa pergunta, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas eu estou te fazendo essa pergunta porque o manual tem que ter informação suficientemente adequada para garantir, né, o direito do consumidor e as obrigações do consumidor. O manual, como ele é muito extenso, eu não tive a oportunidade de lê-lo inteiro para saber se consta dessa informação, mas eu vou fazer questão de ler o manual e voltar aqui para falar a esse respeito. Eu acho que a informação que você está dando é extremamente importante para o consumidor e como você bem colocou aqui, a parabenizo por isso, de dizer que vai dar as informações para ela na hora que ela recebeu o novo relógio, para que não incorra no mesmo problema. Essa é uma informação importante que os representantes de vocês, na verdade os lojistas, né, os comerciantes, têm que dar para o consumidor para que ele evite esse tipo de problema e o consumidor não vá bater a porta da empresa para reclamar por falta de orientação. Então, se está constando do manual, eu vou ver o manual, vou ler o manual e se estiver constando do manual, eu faço questão de mostrar amanhã na reportagem nossa, ok? Ok. Só para deixar claro, Celso, o manual ele é dividido em 3 situações. Ele tem a parte do manual informa como utilizar e existe também um adendo que é um complemento com essa informação e mais o certificado de garantia. Então ele está dividido em 3 momentos. Eu preciso só que você identifique se a senhora Ana Paula tem todos esses dados, se ela recebeu todo esse material quando ela adquiriu o relógio, que eu acredito que tenha recebido, e com certeza nós iremos orientá-la sim. Inclusive, na sexta-feira era essa nossa tentativa, quando fizemos o contato com ela. Mas ela preferiu não resolver conosco, ela preferiu resolver diretamente na loja. Então, Rosângela, tem uma razão para isso. Ela não sabia, entendeu? E até fui eu que expliquei para ela que a responsabilidade, ontem eu fiz essa explicação no programa, que a responsabilidade é objetiva, né? Então quem é responsável é o fabricante, depois o importador e se no caso não for encontrado o importador, aí sim seria o comerciante, até por esse motivo e por eu também não saber, porque nós não conseguimos levantar isso na documentação que ela recebeu na hora da compra do relógio, de que existia um representante no Brasil que era Séculos. Por isso nós batemos a porta do comerciante. Mas ela foi orientada por mim, agora ela sabe da sua responsabilidade e ela gostaria de falar com a Séculos junto com a Ticiane Pinheiro. Pode falar, Tis. Pois é, a Ana estava me contando aqui que parece que ela rosqueou o relógio apenas para ver se ele secava, né? Depois de molhado, não foi isso? Exatamente. Porque se ele tivesse secado, eu não teria nem voltado na loja. Então não foi que você rosqueou e entrou no chuveiro com ele, seu marido, por exemplo? Não, de maneira nenhuma. Eles alegam isso, mas isso não foi o que aconteceu. Você chegou a rosqueá-lo, então, para ele secar. Para poder ver se secava. Para tirar o permaneceu embaçado. Uma semana, ele todo embaçado. E aí, foi Celso? Aí que eu resolvi levar para a loja. Rosângela, o que a Ana Paula está falando é o seguinte, que ela deixou desrosqueado para ver se secava o relógio, mas que quando o marido dela estava tomando banho, ele manteve o relógio rosqueado. Pode acontecer, eu vou fazer aqui uma colocação, porque eu sou colecionador de relógios, então pode acontecer de ter algum problema de fabricação, aí precisaria ver com calma, fazer um laudo, etc e tal, porque se o relógio está realmente blindado como deveria estar, e o que chamou a atenção e causou estranheza foi a informação que o pessoal da loja deu para ela, disse, olha, nós vamos arrumar o relógio e vamos blindá-lo de novo. Qual foi o termo que eles usaram para você, Ana Paula? Isso, eles falaram que eles iam ter que blindar de novo o relógio porque tinha entrado água.
Blindar, foi essa a palavra. Foi exatamente. E que não existe nenhum relógio, a loja me falou isso, não existe nenhum relógio à prova d'água. E no manual fala que é a prova d'água, sim. A loja fez uma alegação para ela de que não haveria, que os relógios não seriam realmente a prova d'água e de que eles iriam de novo blindar o relógio. De uma forma ou de outra, Rosângela, eu queria te agradecer muito o espírito da Séculos de, nesse momento, independente de qualquer coisa, trocar o relógio para Ana Paula, agir da forma que vocês estão agindo. Eu só tenho a parabenizar a empresa e entender que essa é uma empresa muito séria que merece a nossa confiança. É isso aí. Eu que agradeço, Celso. Muito bem. E, na verdade, eu só queria fazer um complemento em relação a essa observação da Ana Paula, porque o que acontece? Em relação à máquina, realmente, toda vez que eu vou abrir um relógio, principalmente um relógio que ele tem uma vedação, automaticamente eu tenho que abri-lo, repará-lo e fazer a nova vedação, para que ele não tenha nenhum tipo de problema de infiltração posteriormente. Entendi. Então, todas as vezes que um relógio à prova d'água, ele entra na assistência técnica, isso é um procedimento de praxe. Entendi. Eu tenho que garantir que ele vai sair daqui com o processo de vedação exato em relação à ATM que ele tem que corresponder. Okay. Agora, pela avaliação técnica, é exatamente o que você falou. A gente não está aqui mais para discutir se existe certo, lado certo ou errado. Nós sim estamos aqui, enquanto Séculos, para solucionar aí o desconforto da Ana Paula, para que a gente consiga minimizar tanto também esse desconforto para a marca, Guess, para Séculos, né? E principalmente também para o lojista, que é o nosso parceiro. Okay. Então, hoje eu vejo que a Séculos ela está aqui no papel sim para solucionar. Eu gostaria inclusive de convidar a Ana Paula para fazer a retirada do relógio aqui conosco. Vai fazer. Ela vai fazer a retirada de um relógio idêntico ao dela, com a garantia e perfeitas condições, Celso. Olha, eu quero te agradecer, Rosângela, muito. Obrigado pela atitude. Eu fico muito feliz de ver a atitude, o comportamento da empresa Séculos. Parabéns, viu? E a gente volta a falar fora do ar. Um abraço. Um abraço, Celso. Muito bom. Obrigado. É esse espírito de colaboração que a gente espera de consumidores, de comerciantes, de importadores, de fabricantes. É assim, querendo resolver o problema. Mas independentemente dessa situação, está resolvido o problema aqui do relógio da Ana Paula, do marido dela, que a Ana Paula comprou para o marido, né? Vai resolver, está encaminhado. Agora, eu quero dar uma dica aqui, ó, para consumidores, para todos os atores envolvidos no comércio, né, de qualquer tipo de produto. Tem que facilitar, explicar para o consumidor como é que ele usa determinados produtos. Porque agora nós temos uma faixa de consumidores que está chegando num outro patamar e começa a querer comprar coisas que são mais complicadas, como relógios. Tem relógios de vários tipos. Relógio que acorda, relógio que é quartzo e tal. E você tem que saber as peculiaridades. O que você não pode fazer com um relógio como esse? Como é que você deve dar corda nele? Então, todo mundo tem que se aliar nisso aí, tem que estar junto para facilitar a vida desse novo consumidor, desse novo brasileiro que chegou nesse patamar de consumir esse tipo de produto. Só vou dar um exemplo. Eu fui comprar no Natal um carrinho para o meu filho, cheio de luzinhas, uma coisa espetacular. O rapaz que estava me atendendo, ele não sabia como é que funcionava o carrinho. O quê? O carrinho de controle remoto? É, um carrinho de controle remoto. Então, a gente gastou 1 hora para poder entender como é que funcionava, porque o cara que estava lá vendendo, o vendedor, numa boa, ele foi até prestativo, mas ele não estava dominando as informações a respeito do produto. E aí fica difícil de você instruir o consumidor. No fim, deu tudo certo. Certo? Agora, Ana, boa sorte pra você. Você pode sentar, viu? Ó, tenho certeza que você vai ficar com um relógio novinho. O maridão vai agradecer. Isso. Tá bom? Obrigada. Valeu. Ana Paula. Agora, no caso do cemitério, lá da Marina, no caso da alçada do filho dela, o cemitério não está atendendo o telefone. Estava ocupado, depois não atendeu. Celso, como é que a gente pode resolver esse caso da Marina? Pois é, Brito, se a gente não resolve no palco, a gente, como você sempre fala, a gente resolve no microfone. Então nós vamos atrás do caso do cemitério São Luís, porque a direção do cemitério tem que dar uma explicação para a Marina, né? Identificar a ossada do filho dela, recolocar a ossada numa urna onde ela pode ser guardada como estava anteriormente e preservada, porque ela pagou por isso. Senão vai caracterizar o crime de estelionato também, intitulado já no boletim de ocorrência que ela fez. Amanhã a gente volta com isso. E voltamos também, Brito,
com o caso da Júlia Maria. A Júlia Maria, olha, eu tô pondo a minha mão aqui na frente, ela não enxerga essa distância mais. Ela precisa de uma cirurgia, ela tem uma membrana fibrovascular conjuntiva que já cobriu a córnea dela. Ela não enxerga nada, ela está com a guia de internação. O GDF, o governo do Distrito Federal, não resolve o problema dela, isso desde junho do ano passado. Ela não aguenta mais, pediu, implorou pra gente, para que a gente resolvesse o problema dela. Amanhã a gente traz esse caso aqui na Patrulha do Consumidor, tá bom? A gente volta amanhã com o seu caso, tá bom? Tá bom. Ok? Ok, obrigado, Celso Russomano, hoje falando ao vivo de Brasília. Aliás, você em todo o Brasil que encontrar alguma situação que desrespeite o direito do consumidor, você pode fazer um vídeo, envia o vídeo que você fez pra gente aqui, denuncie, porque você vai fazer a sua parte, você vai facilitar a vida de outras pessoas que estão com o mesmo problema e você vai ser um patrulheiro. Pois é muito fácil. É só um minutinho, né? É lógico. Um minutinho gravando. Filma e manda pra nós. É só seguir essa dica aqui, ó. Você acessa o r7.com/programa da tarde, clica lá no ícone quadros, entra no Patrulha do Consumidor e deixa o seu vídeo de até 1 minuto para depois a gente avaliar aqui e de repente vamos te chamar para participar. Tá legal? Combinado? Combinado. Manda o seu vídeo, Brito.